Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à unidade 3, que fala sobre o desenvolvimento científico, na última aula nós vimos um pouquinho sobre as origens, né, dessa revolução científica que começou a surgir ali por volta do século XVI, certo? E agora veremos um pouquinho mais sobre isso, né, com outras conquistas, ou melhor, com outras formas, né, de pensar e também com outros avanços científicos que aconteceram a partir daquele período, tá bom? Então, com base nesse cenário desse desenvolvimento científico, teve início a chamada Revolução Científica do século XVII. Lembrando que quando a gente fala em revolução, a gente deve, né, se atentar à palavra mudança, certo? Em qualquer que seja o setor, tá certo, gente? Pode ser no setor educacional, no setor político, econômico ou até mesmo científico, tá certo? Então, com essa revolução científica, houve um aprofundamento das transformações iniciadas um século anterior no campo das ciências e contribuiu para o desenvolvimento de novos conhecimentos em áreas como a astronomia, a física, a matemática, a biologia e medicina. Os cientistas responsáveis por essa revolução consideravam que todo fenômeno natural poderia ser expresso por meio da matemática, ou seja, a natureza poderia ser explicada pelos números. Eles também acreditavam que a pesquisa científica e seus resultados deveriam ser independentes das autoridades religiosas. Dessa maneira, buscavam objetividade nas ciências. Então, a partir desse momento, eles vão quebrar aquela falsa ideia de que existe uma verdade absoluta, certo? Então, a primeira conquista surge na astronomia, certo? Como vimos, a revolução científica ela foi resultado de um processo muito complexo, embasado no contato com o conhecimento clássico greco-romano. Lembre-se aí da valorização das culturas da Grécia e de Roma, certo? No século III a.C., Aristarco de Samos, astrônomo e matemático grego da Alexandria, já havia desenvolvido uma teoria segundo a qual o Sol seria o centro do universo. No entanto, essa teoria não foi aceita até o século XV, né, até a Idade Média, quando ainda se ensinava nas universidades a teoria geocêntrica. Então, essa teoria, pessoal, pregava que a Terra, né, era o centro do universo, certo? E eles acreditavam que os corpos celestes, inclusive o Sol, giravam a seu redor. Então, com o avanço científico, né, e com novos estudos, o que aconteceu? Surge então um cientista bastante conhecido que foi Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, a qual rompia com a definição considerada verdadeira até então, de que a Terra era o centro do universo. Então, essa teoria de que a Terra era o centro do universo era muito pregada pela religião, né, pela Igreja Católica, que começou a perseguir ideias, né, que contestassem sua posição. É por isso que Nicolau Copérnico, assim como outros cientistas daquela época, começaram a ser perseguidos, né, pela Inquisição também, tá certo? Então, nesse caso aí, com a teoria heliocêntrica, Nicolau Copérnico vai dizer que não é a Terra, né, que é o centro do universo, e sim o Sol, certo? Como ilustra aqui a imagem, né, a gente tem o Sol e a Terra e os outros planetas giram em torno dele. Então, esse tema, gente, ganhou notoriedade ao estabelecer separação entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico, certo? Então, aqui ele coloca também, cita, né, melhor dizer, outros cientistas como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, né, que era físico. Então, Galileu aperfeiçoou esse instrumento e utilizou para observar o céu noturno, sendo considerado o primeiro ser humano
a usar o telescópio para investigações astronômicas. Com suas observações, ele identificou diversos fenômenos celestes, como manchas solares, crateras, o relevo lunar, as fases de Vênus, os principais satélites de Júpiter, a natureza da Via Láctea, assim como a concentração de incontáveis estrelas, e pôde comprovar a teoria de Copérnico, ou seja, o heliocentrismo, tá certo? Em 1609, Kepler formulou as três leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas leis de Kepler, que explicam as órbitas dos planetas. Décadas depois, em 1687, Isaac Newton, com base nas obras de Galileu e Kepler, formulou a lei de gravitação universal, que explicou o movimento de todos os corpos do universo. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso na disciplina de física, certo? Ou no nono ano, ou então no ensino médio, tá certo? Então, aqui vocês podem ver também, no Saiba Mais, um pouco sobre Galileu Galilei, né, que foi preso pela Inquisição da Igreja Católica em virtude das suas conclusões de que a Terra girava em torno do Sol, certo? Na medicina e na biologia, em 1628, Harvey, médico do Reino da Inglaterra, apresentou suas descobertas sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração, publicando sua obra Um Tratado Anatômico sobre o movimento do coração e do sangue nos animais. Essa obra ela foi organizada em 17 capítulos e é considerada o modelo fundador e o protótipo do método científico da pesquisa médica atual, certo? Então, o William tinha apenas lupas como instrumento, mas conseguiu deduzir que o coração é um tipo de músculo ao observar seu funcionamento. Percebeu também a diferença entre veias e artérias, entre a diástole, certo? Que é o relaxamento muscular do coração, e a sístole, né? Que é a concentração rítmica do coração, e que a circulação é um sistema fechado e circular. Então, gente, percebam que esses avanços aconteceram, né, pós-Renascimento, porque antes da Antiguidade Clássica, ou melhor, durante a Idade Média, todas essas pesquisas científicas foram proibidas pela Igreja Católica, certo? Então, ele fala aqui um pouquinho mais sobre o coração e diz que ele é o princípio da vida e o sol do microcosmo. Ele faz uma relação entre o sol e o coração, tá certo? No campo da biologia, Anton Van, após contribuir para o melhoramento do microscópio, foi o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos. Os microscópios de Anton Van ainda usavam uma única lente, pequena e quase esférica, mas permitiram que ele observasse embriões de plantas, os glóbulos vermelhos do sangue e os espermatozoides presentes no sêmen dos animais. Além disso, Anton também identificou a existência de micro-organismos como os protozoários. Isso aqui vocês verão com mais detalhes na biologia, tá certo? Então, gente, esses avanços científicos não teriam sido possíveis sem o apoio dado pelos monarcas aos pesquisadores do século XVII, né, promovendo a fundação das primeiras instituições científicas. E vai ser em 1660 que vão surgir várias academias de ciências financiadas, certo, pelos monarcas ou reis, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses monarcas, né, mais à frente, certo? Porque eles serão praticamente o principal governo aí durante esse período, certo? Dando continuidade, e falando um pouquinho mais sobre a arte, podemos dizer que o impacto da Revolução também trouxe consequências, né, ou transformações no campo das artes. O Barroco, um estilo artístico desenvolvido entre os séculos XVI e meados do século XVIII, constituiu uma reação ao racionalismo do Renascimento.
Então, artistas, escritores e músicos deram a maior importância para a expressão da espiritualidade, da imaginação e da fantasia. Então, percebam que o Barroco vai ser um movimento artístico que vai estar totalmente atrelado aos interesses da Igreja Católica, certo? Como diz aqui, ó, o Barroco foi usado pela Igreja Católica para enfrentar os desafios propostos pela reforma religiosa. Artistas e escritores católicos começaram a representar cenas de obras que exaltavam a religião, fazendo com que as pessoas pudessem cada vez mais se sensibilizar, certo? E também ficar cada vez mais próximas de Deus. Tá bom, gente? Vai ser nesse período que as obras da Igreja Católica, principalmente na arquitetura, vai ganhar um pouco, né, de banho de ouro. E isso vocês puderam perceber durante a visita que vocês fizeram lá em Penedo, certo? Naquela igreja do Rosário, né, que tem um pouquinho de barroco, né, pois a arquitetura era praticamente banhada a ouro, certo? Então, assim nas obras artísticas barrocas, ainda que os modelos do classicismo continuem sendo uma referência importante, a ênfase na emoção, no drama, no movimento, no espetáculo e no teatro. Podemos identificar as obras barrocas também por seu ornamento complexo e pelo registro das formas com suas imperfeições naturais. Na música, o barroco foi representado por autores como Bach e Vivaldi, enquanto na pintura destacaram-se Michelangelo, Caravaggio, né, Diego Velázquez e Rembrandt, certo? Na arquitetura, gente, como eu já falei anteriormente, né, sobre a Igreja do Rosário, o barroco foi expresso principalmente em igrejas e edifícios na Península Ibérica. Na Península Italiana e nas colônias espanholas e portuguesas na América, as construções monumentais de palácios, teatros e igrejas buscavam impactar os sentidos pela sua exuberância, opulência e grandiosidade. Houve ainda planos de reurbanização de cidades inteiras, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o barroco na disciplina de arte, tá certo? Então, pessoal, aqui tem um jogo rápido, né, no qual vocês irão fazer também, mas eu vou dar seguimento ao conteúdo, certo? Na cartografia também houve grandes avanços. E vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso na disciplina de geografia. Mas de início podemos dizer que desde a antiguidade os seres humanos procuraram maneiras de representar a superfície da Terra. Porém, os mapas correspondiam somente às regiões muito próximas das localidades onde eles se encontravam. E com a revolução científica, pessoal, e a exploração de novas terras, os mapas começaram a representar regiões cada vez mais distantes, demonstrando que o mundo era muito maior do que se imaginava naquela época. Além do desconhecimento sobre o mar aberto, as pessoas criam, né, que haviam criaturas fantásticas e mitológicas habitando as profundezas do mar, certo? No século VI, na atual Irlanda, o monge São Brandão decidiu lançar-se ao mar com mais de 15 navegantes e ir em busca da terra prometida. Depois de muito tempo navegando, ele retornou e escreveu o relato de suas viagens, que alimentou o imaginário medieval sobre o Oceano Atlântico, como no trecho reproduzido a seguir. Aí ele fala um pouquinho aqui sobre o relato da sua viagem. Ele faz essa descrição de que haviam serpentes atlânticas, né, apresentando, né, como seres temíveis e tal. Mas isso, pessoal, com certeza não passa de mito, certo? Então, assim, mitos sobre o oceano e sobre lugares exóticos e inexplorados, né, motivaram os europeus a se aventurarem além do conhecido. Apesar do temor, o imaginário vai aos poucos sendo substituído pelo conhecimento. E as monarquias europeias, né, os reis, incentivaram as viagens de exploração por mar
com o intuito de consolidar seu poder pela conquista de novos territórios e acumulação de metais preciosos. Havia também uma motivação ideológica de cunho religioso, o desejo de evangelizar e levar o catolicismo para outros povos. Isso aconteceu devido à contra-reforma da Igreja Católica. Beleza, gente? Então, a gente viu aqui um pouquinho sobre essa cartografia, né, que tem a ver aí com os mapas, certo? E vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso na geografia, como eu já falei anteriormente. Aqui fala um pouquinho mais sobre São Brandão, né? E podemos dizer que 3 desenvolvimentos técnicos foram importantes na história da exploração e da expansão ultramarina, né? Essa expansão aí, além do mar. O estudo da geografia e da astronomia, com o consequente desenvolvimento da cartografia, houve também a evolução da construção naval e o aperfeiçoamento das armas de fogo, em especial da artilharia naval. Todas as viagens e explorações realizadas entre séculos XV e XVII, chamadas de grandes navegações, que vocês viram anteriormente, só puderam ser realizadas devido aos avanços tecnológicos que ocorreram nesse período. Entre essas viagens, inclui-se a de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492 e a de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro em 1500. Certo, gente? Então aqui tem uma carta, né, náutica de Pedro Reniel, de 1504, certo? Então, pessoal, é isso, né? Bons estudos, boa atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Até a próxima e um forte abraço. Tchau.